vamos lá. Hoje a gente vai entrevistar aqui o João Carlos Viale, ele que é médico, diplomado da Faculdade Federal de Medicina do Paraná, já foi diretor-presidente da Organização Hospitalar Maternidade São Paulo, ele também é proprietário da Clínica de Fraturas Vila Auer, tem uma história longa no Curitiba, eu acho que aí mais de 50 anos, se eu não estou enganado, né? Já esteve à frente do departamento de futebol, já fez um trabalho bastante interessante, tem muitas recordações boas para o torcedor das suas conquistas à frente do Curitiba. E agora, mais uma vez, candidato à presidência do Curitiba. Ao meu lado, eu terei mais uma vez o Guilherme Estival, ele que é mestre em Educação Física, faz parte do grupo Unidom Bosco e vai ajudar a formular as perguntas para o candidato. Então, primeiramente, eu gostaria de perguntar para o João Carlos Viale, por que você quer ser presidente do Curitiba? Complementando a tua ideia, e como o pessoal que está nas campanhas gosta muito de falar em gestão, eu fui gestor de um grupo hospitalar que compreendia praticamente 4 ou 5 hospitais no norte do Paraná. Fui, durante 2 mandatos, 8 anos, vice-presidente da Federação Paranaense de Futebol. Fui diretor do Centro Cirúrgico da Universidade Católica do Hospital Cajuru, entre outras direções que eu exerci durante a minha vida. Por que eu quero ser presidente? É um sonho meu ser presidente do Curitiba. O que eu não queria, após praticamente, recebi uma placa há 15 dias, como sócio remido há 60 anos do Curitiba. O que eu não queria é que, no futuro, alguém pudesse, um torcedor, alguém dissesse, puxa, no momento que o Curitiba mais precisava, o Viale não quis prestar ajuda àquela situação caótica que o clube se encontra. Eu estou com a consciência tranquila, estamos fazendo uma campanha limpa, uma campanha sem agressões, embora algumas pessoas tenham nos agredido, principalmente um jornalista que faz parte de outro grupo, mas vamos continuar no nosso ideal, que é a união coxa, conhecimento e experiência, e trazer para o torcedor o que tem de melhor para o nosso clube. Clube do povo, time do povo. Ok. E, doutor Viale, deixa eu só fazer uma complementação até nesse assunto. Doutor Viale, no teu ponto de vista, isso te motiva, então, as condições que o clube tem hoje te motivam a ser presidente. Quais são os principais aspectos que você vê hoje dentro da instituição Curitiba que precisam ser melhorados ou que os rumos precisam ser retomados? Bom, é evidente que você, sendo eleito presidente, você precisa primeiro fazer um diagnóstico do clube, da administração, tanto da parte administrativa como da parte do futebol. Como eu falo futebol, a gente engloba aí o profissional, feminino e principalmente a base do Curitiba. A base do Curitiba, que vai ser um dos principais investimentos do nosso grupo, tem hoje 85 escolas, todos esses contratos eles vão ser reavaliados, nós vamos ter um grupo de pessoas de confiança que vai trazer atletas para a base, atletas esses que serão selecionados principalmente na área do Sudeste e Sul do Brasil, basicamente São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, atletas que não serão trazidos aleatoriamente para o Curitiba, são atletas que serão trazidos, serão avaliados do ponto de vista médico e psicológico, e a eles vai ser instituído um plano de carreira que implica, inclusive, no domínio de uma língua estrangeira, para que, no futuro, numa possível negociação, haja uma facilidade nessa comunicação entre esse atleta e um possível investidor, empresário de outro país que tem interesse no nosso atleta. Nós temos conhecimento que o clube tem hoje uma dívida astronômica, né? Nós temos aí 150 milhões de dívida tributária, curto prazo, temos 22 milhões que é devido ao Protorque, temos o ato trabalhista, que, se não me engano, em torno de 32 milhões, que foi importante para o Curitiba, porque você deixa de ter a penhora do teu dinheiro na origem, sabemos disso. Temos ao nosso lado o grupo do ex-presidente Giovanni Gionedes, que se colocou à nossa disposição para que
como ele já fez no passado, nos ajude a equacionar essa dívida e resolver problemas do futuro, colocando à nossa disposição o seu escritório da advocacia de praticamente 1.000 advogados. Presidente não, candidato a presidente. Não chame de presidente que eu vou começar a acostumar com isso. Quem sabe da sorte, né? Viale, como é que você entende que o Curitiba pode voltar a ser um clube vencedor diante das dificuldades financeiras que você mesmo já citou, né? E a concorrência quase desleal financeiramente falando em relação a clubes que têm orçamentos bem maiores do que o do Curitiba, né? O Curitiba está fadado, na sua opinião, a ser sempre um clube que vai lutar para não cair, vai ficar indo e vindo da segunda divisão, ou você vê alguma perspectiva diferente? O que você acha que você vai poder fazer de diferente para o Curitiba voltar a ser campeão como sempre foi? Praticamente, vamos voltar um pouquinho no passado, no ano de 2007, quando nós fomos, como coordenador do futebol, nós fomos campeões brasileiros, praticamente com investimento em atletas da base. Com relação à dívida, eu já tenho um entendimento com um grupo de empresários, né, que nós vamos, eu não vou poder, evidentemente, citar o nome desse grupo, mas em conversas que vai resolver parcialmente um valor praticamente de 60% a 70%, talvez até mais, da dívida atual do Curitiba. Em relação porque, como a gente está falando dessa parte de inovação, busca de recursos, nas propostas da chapa nas redes sociais, fala muito em inovação e planejamento estratégico do grupo. E vocês mencionam até a criação de uma diretoria de inovação. Como que vão ser os indicadores? Como que vai ficar estabelecidas as métricas de avaliação? E se você já pode até anunciar quem que vai ser o diretor dessa diretoria de inovação? Veja bem, o que me levou a aceitar a minha candidatura a presidente foi exatamente o projeto de 10 anos que está, inclusive, registrado em cartório desde fevereiro de 2019, para evitar aquilo que sempre ocorreu. Você tem um candidato a presidente, esse candidato reúne 2, 3 pessoas, faz um projeto para preencher protocolos, é apresentado na secretaria do clube, 3 anos depois outro candidato faz outro projeto. Então, o que existe? É um projeto para os próximos 10 anos. Mas vem a pergunta, mas como é que vocês vão desenvolver esse projeto? 10 anos se pode, daqui a 3 anos, mudar a presidência. E já existe dentro do Conselho desse projeto, por parte do Conselho de Modificação Estatutária, que seja criada uma diretoria paralela anexa ao Conselho Deliberativo. Essa diretoria, não tendo nada a ver com a diretoria administrativa, ela vai fazer parte desse grupo, tocando o projeto para que realmente novas diretorias possam fazer com que ele seja executado. Em relação ao patrimônio do Curitiba, a gente tem se acostumado nos últimos anos a ouvir falar muito em maquete, de Novo Couto, né? A gente também tem aquele terreno em Campina Grande, o nosso CT. Qual é o projeto da sua diretoria, do União Coxa, para o patrimônio do Curitiba nos próximos 3 anos? Se esqueceu de falar que nós temos ouvido muitos projetos de maquete, mas atualmente se fala muito na construção de 2 torres no Couto Pereira. 2 torres, uma residencial parece outra comercial. Já na última gestão do Giovanna Jonedes, se não me engano o nome da empresa era Walter Torres, que construiu Palmeiras e Grêmio, ela fez umas pesquisas junto à prefeitura da possibilidade da construção de torres comerciais ali. E naquela época, não sei se de lá para cá houve mudança, não havia autorização por parte da prefeitura, não sei possível. Não sei se vai existir alguma pessoa, se você tiver interesse, em comprar um apartamento dentro de um campo de futebol, né? Então, nós não estamos prometendo aqui maquetes, não estamos porque numa campanha vale tudo. Não estamos prometendo aqui construção de torres residenciais. O que eu estou prometendo é o seguinte: investimento no nosso patrimônio no Couto Pereira, um estádio central para 40 mil pessoas, em que o nosso torcedor ele vem da Praça Rui Barbosa a pé e volta a pé para tomar o ônibus de retorno à sua casa, para que o torcedor tenha segurança e conforto. E dentro desse investimento, um respeito maior com o nosso torcedor. O Curitiba tem que resgatar o nosso DNA. O Curitiba nunca foi um clube de elite. O
O Curitiba é um time do povo, é o time do povo e assim ele deve ser chamado. E nós vamos, então, aproveitar, sem derrubar, a curva dos fundos para que seja feito acesso a esse torcedor de menos recursos, para que ele possa pagar menos e trazer esse tipo de torcedor de volta à nossa organização. Nós temos vários problemas. Nós temos o CT de Campina Grande, nós temos o nosso CT lá, que é atual que nós temos o restaurante do Curitiba que tá praticamente fechado. Tudo isso depende, para qualquer tipo de uma negociação, vendas, depende sempre da aprovação do Conselho Deliberativo. Nada pode ser feito pela diretoria sem que passe pelo Conselho Administrativo. Assumindo o clube, nós temos que fazer um diagnóstico de cada situação possível e, dentro desse diagnóstico, realmente tentar ver o que é melhor para o nosso clube. Então, Viale, dentro da proposta que vocês também falam sobre patrimônio, a gente tem o capital humano, que são os nossos colaboradores do clube, né? E vocês falam também da parte de capacitação continuada desses colaboradores. Em duas respostas, você já disse que precisa fazer um diagnóstico, fazer um levantamento para ter uma noção mais aguçada de como que se encontra os quadros dentro do Curitiba. Mas como que vocês pensam em desenvolver habilidades e competências nesses colaboradores? O G5 de vocês é um G5 bem homogêneo. Vocês buscam um reflexo, talvez, do modelo adotado pelo G5 para a capacitação e desenvolver a habilidade dos colaboradores do clube? Foi interessante você falar no G5. Nós temos no G5, que é composto pelo Jango, que é um oriundo de torcida, fundador da torcida. Nós temos o Espeto, que hoje é vice-presidente do Conselho Deliberativo, há mais de 20 anos ligado à vida do Curitiba, por 2 anos na gestão do Gilnedes. Nós temos o Luciano, que é um empresário do ramo de construção engenheiro civil, uma empresa de mais de 500 funcionários, que vai trabalhar para que o nosso Estado realmente tenha segurança e conforto para o torcedor. E temos, na história do Curitiba, em 111 anos de vida do Curitiba, a primeira mulher a fazer parte de um G5, que é a doutora Mariana, advogada, empresária, e que, sem ofender ninguém, ela sozinha já realizou mais pelo Curitiba que todos os outros G5 de outra chapa. Ela sozinha. Aliás, ela tem mais tempo de sociedade, de sócia do Curitiba, do que o atual candidato a presidente da Curitiba Ideal. Como é que a Mariana vai atuar na sua diretoria a partir de janeiro, caso o senhor seja eleito? Senhor não, você, perdão. Olha, vai haver uma reativação do que já existia na época do Jonedes, por parte do Espeto, do Jango e da Mariana, uma diretoria que vai simplesmente visar o torcedor, o nosso sócio. A Mariana vai trabalhar na parte social, futebol feminino, principalmente. É bom que se diga, eu esqueci de falar, que a Mariana está terminando um curso da Universidade de Gestão em Futebol, certo? Gestão em Futebol, e ela, em conjunto com o Espeto e o Jango, que conhece o Curitiba, sabe das nossas necessidades. Nós não estamos escondendo o nosso G5, porque é um G5 preparado para fazer com que o nosso torcedor seja novamente uma pessoa feliz no seu dia a dia na nossa bela Curitiba, como gosta de dizer o nosso querido prefeito. Igual? Vamos falar um pouquinho de futebol, então, que é o nosso carro-chefe aí, é o que nos move essa paixão. Sobre futebol, fala-se em maximização de acerto na montagem de elenco. Eu acho que isso é o que todos esperam na gestão de qualquer clube de futebol, apesar de que muitos deles não praticam isso. Além disso, falam também do grupo de trabalho, então dos profissionais que vão atuar com esses jogadores, que seja formado por um grupo de especialistas e que assumam responsabilidades. Atualmente, vocês não observam essas características no Curitiba para fazer uma proposição como essa na chapa? E ainda, o que a gente pode esperar, então, dessa chapa nesse sentido? Olha,
O futebol no Campeonato Brasileiro vai acabar no final de fevereiro. Uma semana depois vai ter já o início a Copa do Brasil, que na minha maneira de entender é hoje o campeonato de maior atração, de atrativo para todos os clubes do futebol brasileiro, principalmente pela rentabilidade e pela parte financeira, que é o retorno. Então nós vamos ter 60 dias praticamente com um clube em que quem assumir não pode fazer nenhuma alteração, não pode contratar, existe um corpo técnico trabalhando. E nós não vamos faltar com a ética de dizer, fulano vai ser o diretor, vamos contratar um treinador, respeitando as pessoas que estão trabalhando dentro do Curitiba atualmente. O que eu penso com relação ao futebol profissional? O outro candidato, numa das reuniões que nós tentamos fazer união, disse que ele vai acabar com o cargo de vice-presidente e de diretor de futebol. Vai ter um triunvirato que vai gerenciar. Vai ser a primeira vez na história do futebol mundial em que um clube não vai ter um diretor de futebol e não vai ter um coordenador. É importante a presença do profissional, do coordenador, é importante a presença do diretor de futebol, mas todos eles submetidos à presidência, à direção do clube. Nenhum coordenador, nenhum diretor vai ter carta branca para agir, como nós vimos nos últimos anos, da maneira que bem entender. Vou fazer isso. Vai falar com o presidente e o presidente vai dizer, pode fazer. Não, você não vai fazer isso. Goste ou não goste. Então, essa é a nossa ideia. A formação do clube, na minha opinião, deve ser um clube de altíssimo nível técnico, porém misto, que você tenha de 5 a 6 atletas de maior experiência e outros atletas da base. Maior experiência, principalmente na área da defesa, e atletas mais jovens do meio campo para frente, para que eles possam correr e fazer o zum lá na área do adversário. Ainda sobre essa questão da base, algumas chapas colocam até um percentual de jogadores da base que teriam que compor o elenco. Você vê a possibilidade de ter um número para ser colocado ou isso vai depender muito da qualidade da base? O que você pensa sobre isso? Primeiro, nós temos que avaliar a situação do Curitiba. Curitiba Série A é uma situação, Curitiba Série B é outra situação. São profissionais totalmente diferentes, tanto na parte de composição do grupo, você vai jogar em estádios diferentes, você tem atletas diferentes, e eu que já trabalhei em 2007, você na Série B, você vai sentir uma dificuldade muito grande de trazer atletas de ponta para jogar no nosso clube. Eu até vou lembrar aqui um fato, que quando em 2007 nós tentamos trazer o Rui, o lateral direito do Botafogo, que era o Cabeção, o Márcio que era não me lembro o sobrenome, mas o Márcio, que era o empresário dele, esteve conosco. Havia uma exigência financeira grande, eu tinha, por parte do Jonedes, poderíamos pagar 25, ele queria 50 mil, o Jonedes bancou isso, ele foi embora, 48 horas depois ele nos ligou agradecendo a gentileza, a maneira que o jogador foi tratado, mas que ele preferia jogar no Figueirense, embora o salário por ele solicitado nós fosse mancar, porque o Figueirense estava naquele momento na primeira divisão e para ele seria uma vitrine muito melhor. Então, essa dificuldade nós vamos... não pode hoje um candidato chegar e dizer vou fazer isso, vou fazer aquilo, se ele nem sabe se nós vamos ficar na Série A ou vamos ficar na Série B. Um outro candidato falou numa que ele vai usar 1/3 da base. Nós tivemos recentemente, na atual diretoria, que no início do ano eles colocaram a base para disputar o campeonato. Não sei se você lembra, praticamente a base, com treinador. E vocês viram o desastre que foi, entendeu? Então, futebol, você tem que ter conhecimento, tem que ter experiência, e não vou usar o termo, mas vou usar aqui, não vou dizer o termo, mas é PL. Se vocês não puderem, depois fora do vídeo, eu digo, você tem que ser responsável no que está fazendo, certo? E não dizer para o torcedor aquilo que ele vai acabar aceitando, porque ele está sendo iludido, né?
Ou você fala, nós não estamos fazendo nenhuma promessa, as promessas que nós estamos fazendo é de muito trabalho, de um pessoal que conhece o Curitiba, de um G5 que conhece o nosso clube, que sabe as atuais dificuldades, e nós sabemos que nós não vamos resolver o problema do clube em 3 anos. Tá? Nós vamos iniciar um trabalho para tentar colocar novamente o Curitiba no rumo, e eu acho que dentro de uma proposta que nós temos, nós vamos ter uma grande possibilidade desses 3 anos de quase praticamente, eu acho que praticamente resolver o problema da dívida do Curitiba. E Viale, nessa concepção das categorias de base, dos jogadores, fazendo uma projeção, certo? O que essa diretoria pensa sobre a negociação e revelação de jogadores? Vou contextualizar até um pouco melhor a pergunta. Existindo aí jogadores que possam ser negociados, mas que ainda não figuraram ao time principal, então, teoricamente, não deram um retorno para o clube esperado. Essa diretoria, ela vai pensar na mobilização de capital financeiro para os cofres do clube, ou vai pensar em projetar esse atleta para o time principal, para a conquista de títulos, e posteriormente pensar na negociação desse jogador? Qual que é a concepção que norteia essa chapa? A negociação de um atleta hoje, principalmente atleta de base, ela é diretamente proporcional ao que você está devendo. Quando você tem um atleta para ser negociado e você tem uma dívida para pagar na segunda-feira e você é procurado por empresários, o atleta que poderia, numa negociação, valer 20, 30, acaba sendo vendido por 5, porque eu tenho que pagar a conta na semana que vem ou no dia seguinte. Você resolvendo e equacionando o problema financeiro do clube é outro tipo de negociação, porque aí você não vai estar preso na dívida que você vai ter que pagar, entendeu? Quer dizer, você vai dizer, esse atleta custa 40 milhões. Quer, pague. Não quer, vai procurar a tua turma. É essa mentalidade que nós vamos tentar implantar no Curitiba. Primeiro, resolvendo o problema da dívida, para que no investimento, na formação de atletas da base, você tenha tranquilidade de poder negociar o teu jogador a nível altíssimos, como nós estamos vendo hoje em alguns clubes do futebol brasileiro. Em relação à negociação de direitos de TV, como é que você vê hoje? O Curitiba está fazendo boas negociações e ainda mais sobre essa lei do mandante. O que você tem para nos dizer sobre isso? A lei do mandante já foi praticamente já acabou, né? Porque não foi renovada no Congresso, ela caiu. Com relação à televisão, o último investimento feito vai até o final de dezembro, que foi, se não me engano, em torno de 22 milhões. A partir de 1º de janeiro, se inicia uma nova negociação. Se o Curitiba estiver ainda na Série A, é um tipo de negociação. Segundo o Conselho Fiscal, a projeção de gasto para o ano que vem é em torno de 110 milhões. Se nós cairmos para a Série B, nós perdemos praticamente em torno de 60 a 70 milhões no nosso clube, o que vai tornar a vida financeira do clube muito difícil. Se nós não resolvermos, e eu acredito, tenho uma fé tremenda de que nós vamos conseguir equacionar com um grupo de empresários importantes na história do Curitiba o problema da nossa dívida, para abrir realmente o rumo de um trabalho mais tranquilo para o nosso clube, que nós possamos no investimento do futebol profissional, no investimento da base, temos aquele sucesso que todos esperam. Além desse grupo de investidor que estaria aí interessado em fazer frente a essa dívida, e quais são as outras possibilidades de renda que essa chapa poderia aí estar buscando, por exemplo, em negociação com outros grupos de televisão, outros formatos de patrocínio? Teria alguma outra condição que vocês almejam para aumentar a questão de faturamento do clube durante a campanha, durante a permanência da chapa? O faturamento do clube é diretamente proporcional à equipe competitiva que você monta. Em 2007, não sei se você se recorda, nós fazíamos uma média de 30 mil torcedores no Campeonato Brasileiro, em que nós somos campeões e que eu era coordenador de futebol. Você, como uma equipe competitiva, você vai trazer de volta para o campo o torcedor, você vai trazer de volta o empresário, porque qual é o empresário
que quer investir num clube na Série B, sem torcida no campo. Se você conhecer algum, me avise, porque você não vai achar no futebol brasileiro, no futebol mundial, um empresário que quer investir num clube de Série B, praticamente, se você não tiver aquela equipe atrativa para o torcedor e para ele empresário. Tudo isso depende da negociação que nós vamos ter com esse grupo empresarial, equacionando a dívida. Para isso, nós vamos ter o auxílio, como eu já disse, do escritório do Giovanni Giunetti. Eu acredito que nós vamos ter um sucesso muito grande nessa negociação. E, na sequência, então, o investidor ele procura o clube, porque nós vamos ter uma equipe competitiva, nós vamos ter um grupo de torcedores, 20, 25, 30 mil torcedores no estádio, então ele vai ter interesse em colocar a sua propaganda, a sua placa, a camisa, como está vendo aí no nosso amigo Guilherme, o RDP lá, que tá hoje, que é um dos patrocinadores. Então, é assim que você vai conseguir trazer esse patrocínio para dentro do clube. Como é que o candidato Samir, ele falou que acha muito temerário o fato de você e do Folador nunca terem participado do Conselho Deliberativo. Você vê alguma dificuldade nisso? Não sei o que é mais importante no clube. Você ter 60 anos de história participando diretamente do futebol profissional ou fazer parte do Conselho Deliberativo. Com todo respeito ao Conselho Deliberativo, sem problema nenhum, eu sou conselheiro vitalício do clube, me afastei há anos, mas não vejo qual é o significado de fazer parte do Conselho com relação ao futebol. Talvez o fato da pessoa se preocupar muito com o Conselho Deliberativo e esquecer o futebol profissional levar a esses resultados que nós temos visto hoje em campo. Na tua experiência... Pode falar. Na tua experiência, Viale, dentro do clube, qual foi o maior aprendizado que você teve nessa trajetória e o que você gostaria de transmitir para os colaboradores a partir dessa tua história? Então, qual é o sentimento, o que te motiva, o que te motivou nesse período que você se doou para o Curitiba e o que você gostaria que fosse implantado na mente desses colaboradores, comissão técnica, enfim, todos aqueles que fazem parte ali do Curitiba? O que mais você gostaria que eles tivessem desenvolvido como uma habilidade, como uma competência? Futebol é uma competição muito cara. É muito fácil para o torcedor da arquibancada, ele paga o ingresso, ele entra em campo, ele vai assistir um jogo e lá, com os amigos, tomando uma cervejinha, no grupo, tiraria esse, eu poria aquele, eu traria o fulano. No futebol, existe um termo que é fundamental e que exige muito conhecimento e experiência, ou seja, harmonização. Esse termo significa que você tem que ter no teu grupo de técnico, no teu grupo de jogadores, uma harmonização. Quando eu falo harmonização, eu quero dizer o atleta, a esposa, o cunhado, a sogra, enfim, todos aqueles que fazem a cabeça do atleta. E que haja uma harmonização importante entre esse grupo de atletas, o seu grupo técnico e a direção do Curitiba. Foi o que nós conseguimos fazer em 2007. Se você não tiver essa harmonização em qualquer equipe de futebol, você não chega em lugar nenhum. Viale, o que você gostaria de deixar de recado para o torcedor que ainda está decidindo o voto, que no próximo dia 12 poderá escolher, vai participar dessa escolha do novo presidente, né? Qual seria a sua mensagem para tocar o coração? Você que é um grande coxa branca, apaixonado, e tem a tua vida toda ligada ao Curitiba, o que você podia falar para tocar o coração desse torcedor, para que ele vote em você, para que você seja o próximo presidente do Curitiba? Confie em nosso grupo. Nós não estamos fazendo nenhuma promessa vã que não possa ser cumprida. O que nós estamos oferecendo ao torcedor é uma reorganização do nosso clube, um diagnóstico de todas as atividades diretamente ligadas ao Curitiba. Do ponto de vista administrativo, nós não temos a intenção de entrar no clube e perseguir ninguém. Nós vamos fazer uma avaliação do corpo funcional, nós vamos criar
cursos para que esse pessoal cada vez se aprimore mais, em cada um no seu setor, trazendo com isso um benefício para o clube. Nós vamos trazer profissionais da área, mas que profissionais que no primeiro dia que sentarem conosco, eles vão saber que o clube tem um comando, e ali quem manda é a direção através do seu presidente, entendeu? Confie em nós, torcedor. Eu espero que realmente, com o nosso trabalho, você possa voltar a sorrir, você possa ter orgulho de desfilar novamente nas segundas-feiras ou nas quartas e quintas-feiras, após uma partida de futebol, com a nossa camisa pela cidade de Curitiba. Confie na gente, vote na União Coxa. Estival? Eu, de certa forma... Não, estava no mudo, desculpa. Tá. Eu, de certa forma, eu gosto dessa postura, que é uma postura mais diretiva mesmo. É para frente que se olha, é para frente que se anda. Eu particularmente, Fuzeto, tenho aqui, esgotei até minhas perguntas que eu tinha selecionado. Eu não sei se você tem mais alguma aí no teu hall de perguntas, mas da minha parte eu tô satisfeito. Agradeço aí ao Viale pela disponibilidade, pela atenção, pelo carisma também, e a gente fica à disposição para auxiliar no que tiver ao nosso alcance. Conto com o teu voto no dia 12 de dezembro, dos teus amigos, entendeu? E nos ajude a tirar o Curitiba dessa situação caótica que se encontra. Com certeza. Eu te agradeço muito a tua disponibilidade, deseja toda a sorte do mundo aí para que você possa alcançar teu objetivo, toda a tua equipe, né? E deixamos um abraço de toda a galera da Confraria Couto Pereira, como eu disse, do Grupo de Maçons, né? Um abraço do nosso presidente Rogério Mendes, né? E toda a sorte aí mais uma vez para que você possa ter o sucesso que você está buscando. Obrigado pela tua disponibilidade, obrigado também ao Alisson, que pôde dar atenção para a gente aí, organizar essa entrevista, né? Esse bate-papo legal aí, que trouxe muita informação importante para que o torcedor possa fazer a escolha do seu voto de forma coerente, baseada em informações. Obrigado pelo tempo que vocês dispuseram à nossa pessoa, ao nosso grupo. Um abraço a todos da confraria e conto com o voto de todos, né? Não aceito que haja divergências. Se analisarem as propostas, se analisarem o conhecimento e analisarem a experiência, com certeza vão votar União Coxa. Obrigado a vocês. Beleza, obrigado, Viale. Isso aí, obrigado, Viale. Bom final de semana, forte abraço.